Aqui agora vamos ver a parte de fatiamento, né? Que é onde vai ser preparada a peça para impressão, que vai gerar o G-Code, que é o código que é lido pela impressora. Então aqui temos primeiramente alguns modelos prontos. Não sei se vai dar para ver direito. Que a gente vai basicamente pegar e selecionar. Aqui no caso já tem algumas programadas, tem a GT Max, né? Que é essa impressora preta aqui. Tem a IFPA 3D Tech, que é aquelas mais distantes ali. E tem a Neptune, que é essa daqui, que é industrial também. Aí aqui a gente pode escolher, né, meio que os presets já estão programados aqui nesse computador da ponta. E aí a que a gente está mais utilizando no momento é a Neptune, que a GT Max ela tá com um pouco de defeito. E a Neptune é a melhorzinha que a gente está tendo no momento. Então tá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser exportar o arquivo, né? Que tem que estar em formato STL, de preferência. Então a gente pode apertar aqui no Windows E. E aí eu vou pegar aqui. Aí para poder exportar o arquivo para cá é bem tranquilo. A gente pode simplesmente pegar aqui no próprio gerenciador de arquivos e arrastar para dentro do aplicativo, que já vai carregar. Primeiramente ele vai aparecer aqui como uma peça compacta, né? E aí agora vamos para a parte das configurações. Aqui em configuração de impressão, né? A gente vai ter que mudar algumas coisas. Essa parte de altura da camada, geralmente eu costumo deixar padrão, 0,22 mesmo. Mas dependendo da peça que você vai imprimir, você pode diminuir ou reduzir, né? Isso vai impactar na resistência da peça. E aqui geralmente que eu mexo é em preenchimento, que eu coloco... Aqui também vai variar de acordo com a necessidade, né? Se a peça precisa ser mais rígida ou pode ser mais frágil mesmo. Eu geralmente coloco 30% e o tipo de preenchimento que eu coloco, eu gosto de usar esse hexágono, que ele deixa parecendo um monte de colmeia e eu acho que ele dá um resultado assim bastante resistente e satisfatório. Aí aqui em saia e aba eu costumo colocar também, né, que é meio que as voltas que ele vai dar antes da impressão, né? Eu já pré-fatiar aqui. Para você fatiar, você vai clicar aqui, ó. E vai ter o tempo de carregamento. Aqui no caso ele já está com algum suporte. Eu vou desativar o suporte que depois eu falo sobre. E aqui ele vai meio que fatiar a peça. E aqui no lado direito vai ter algumas informações, tipo o tamanho em milímetro, né? E também vai dar o tempo que vai levar para imprimir cada peça. Ok. Aí, o que mais que a gente mexe nessa parte aqui de configurações da impressão? Geralmente a velocidade eu deixo padrão, aqui no caso 60 milímetros, mas vai variar de acordo com a impressora que você vai usar. Por exemplo, se for usar uma da 3D Tech, eu costumo dizer para deixar em 40, né? Que é uma impressora assim mais lenta. Já a Neptune ela consegue imprimir um pouquinho mais rápido, né? E depois essa parte de filamentos, que vai variar de acordo com o filamento que você vai usar, mas geralmente PLA, né, que é o que a gente mais usa aqui, eu deixo 210, 60 e aqui 210 e aqui 60 também. Então é uma temperatura que eu acho boa para poder imprimir. Nessa parte de resfriamento, eu costumo deixar só essa primeira opção ativa, né? Que é a de manter a ventoinha sempre ligada. Mas lembrando que se você for imprimir em ABS, por exemplo, você vai deixar a ventoinha desativada, porque o ABS é extremamente sensível a vento.
então não é interessante ter nenhum tipo de exposição a ar. E agora vamos para a parte de fatiamento mesmo da peça, né? Aqui eu vou mostrar a vocês a parte do preenchimento, que vocês podem ver, né? Como eu coloquei hexágono, aqui ele tá cheio de hexágonozinhos, então é um preenchimento assim que deixa com bastante resistência a peça. Essa peça aqui eu coloquei, né, o suporte que você coloca aqui nesse lado direito, então vai ter aqui essa parte de suporte. Aí aqui tem três opções, suporte somente na mesa de impressão, para apenas reforçadores de suporte e em toda parte. Aqui somente na mesa de impressão meio que ele faz o suporte automático, né, que foi o caso daqui, né, que por ser um carro meio que ele precisa de suporte em quase tudo, porque tirando a roda o resto das peças estão tudo flutuando, então onde tiver coisa flutuando você tem que usar suporte. Mas por exemplo, se você fosse usar em uma peça que não necessariamente está tudo flutuando, você poderia colocar essa opção para apenas reforçadores, vir aqui do lado esquerdo, voltar aqui, né, para a parte de preenchimento da peça, e aqui tem essa parte aqui de chamado pincel de suporte, o atalho é L, né, se você quiser, e aqui você meio que vai pintar onde é que você quer o suporte que vai ser gerado. Então você consegue gerar o suporte apenas nessa parte que você pintou. Aí caso tenha alguma parte que você não queira que tenha suporte, você clica com o botão direito, que aí você meio que coloca para não ter suporte, essa parte vermelha. Mas aí nesse caso, né, essa peça, né, eu vou querer colocar o suporte na mesa, porque é mais fácil do que ter que ficar colocando o suporte em toda essa área de baixo, né. E aí no caso, se você quiser apagar tudo, tem essa opção aqui, que é remover toda a seleção, aí você apaga tudo. Aqui tem algumas configurações também. Isso aqui, essa primeira é em relação à posição. Se você quiser deixar mais afastado, se você quiser mudar a posição dela na mesa de impressão, né, em geral. Ctrl Z também funciona, então se você querer voltar, se fez alguma coisa errada, Ctrl Z funciona aqui. Essa daqui, segunda opção, é escala. Você pode crescer, né, a peça em vários eixos ou em um único eixo. Por exemplo, aqui você cresce tudo, mas se você quiser crescer apenas a altura, você pode crescer também. É claro que não recomendo você abusar muito disso, porque você pode acabar desconfigurando o STL, tipo, deformando, né, a peça não sair do jeito que era para ser. Essa daqui é o eixo de rotação, né? Você pode rotacionar a peça aqui, de acordo com o que você precisar. Mas também tem essa opção daqui de baixo, que é, por exemplo, se você quer virar a peça para determinada face ficar na parte de baixo. Então, quando você seleciona aqui, vai aparecer aqui e aí você pode simplesmente selecionar a parte que você quer que fica para baixo e já vai automaticamente. Nessa peça não dá muito certo, mas em outras peças é necessário fazer isso. Aqui também tem a opção de cortar, né, o modelo. Geralmente a gente não usa, né, é bem comum, então não vou falar muito sobre. E esse aqui que é um pouco mais avançado, que é meio que para você mudar o ponto de costura da impressão. E aqui tem meio que uma espécie de régua para você ver o tamanho das coisas, só que também não é muito utilizado, então não tem muito o que falar. E só voltando aqui para reforçar, essa opção aqui do suporte, né? Como eu falei, para apenas reforçadores, vai fazer um reforço apenas onde você pintou aquela hora, né? Se você selecionar essa opção. E aqui nesse caso eu vou colocar somente na mesa de impressão. E vou fatiar a peça aqui, né? E aí já mostro vocês. Aí ele demora um tempinho, né? Aqui, se você quiser analisar como é que vai funcionar a impressão, você consegue ver aqui, né? Você pode ver, por exemplo, também por onde vai começar exatamente. Então, você consegue analisar.
E por último, só uma coisa que eu gosto de usar, não é assim necessário extremamente, mas eu sempre recomendo usar porque ajuda, né? Por exemplo, se tiver o bico sujo ou coisa do tipo, mesmo que a impressora ela faça uma etapa de limpeza do bico antes de toda a impressão, eu gosto de colocar aqui Saiaba, né? Em Saiaba, eu gosto de colocar essa parte aqui de voltas em 5, para ele dar 5 voltas antes de começar a imprimir. E aí, quando carregar aqui, aí eu vou voltar aqui, né, para poder carregar de novo. Vocês já vão ver que ele vai estar dando essas 5 voltas aqui, ó, antes de começar a impressão. Então, a impressora vai meio que fazer um contorno antes de começar a imprimir a peça, evitando que, sei lá, dê algum erro assim ou coisa do tipo. E nessa parte de suporte, né, caso você queira mudar alguma coisa, eu recomendo deixar sempre no orgânico, que é o melhor assim, diga-se de passagem. E aqui você pode modificar, né, a distância de contato com a peça. Então você pode deixar mais descartável, menos descartável, coisas do tipo. Eu geralmente deixo em 0,1 mesmo. E é só voltar para a bandeja. Aqui quando você voltar e a peça sumir assim, por exemplo, é só porque meio que ela não carregou a informação que você mudou, né? Que no caso eu mudei a parte do suporte, então não carregou. Então é só voltar aqui nessa parte. E quando você voltar aqui, aí a peça vai começar a carregar de novo e já vai aparecer a opção para você poder meio que colocar logo para imprimir, né? E essa é a parte que vamos ver agora. Aqui na parte para poder exportar o G-Code, a gente usa um cartão de memória e esse adaptador, que serve para basicamente você plugar no computador, né? E aqui já vai identificar que você conectou um cartão de memória. E você tem duas formas para poder exportar. Você pode vir aqui em exportar o G-Code, caçar o cartão de memória aqui e colocar o nome que você quiser, ou você já pode vir aqui nesse ícone aqui da direita e aí já vai abrir direto no cartão de memória, que é só você salvar também. Você pode mudar o nome se quiser e você vai salvar aqui. E assim que exportar o cartão de memória vai aparecer aqui, aí você pode clicar aqui para ejetar o cartão com segurança. E quando você clicar vai aparecer a notificação que você já pode remover. E é só você tirar. Bom, aqui na parte da impressora mesmo, né? A primeira coisa que vamos fazer é ligar. Tem um botão aqui na lateral de liga ou desliga. Então você vai ligar. Logo você pode perceber, né, que vai estar ligando o tablet, que é onde você vai meio que poder selecionar as opções da impressora. Demora um tempinho para ligar. E a primeira coisa que vamos fazer aqui, né, vai ser a troca de filamento. Se você reparar, está sem filamento no momento. E o filamento que a gente vai estar colocando aqui é o ABS, ou PLA na verdade. O ABS é outro material, mas a gente não está utilizando no momento, porque ele é ideal para impressora fechada, que é o caso da GT Max. Está com defeito no momento. E aqui, se você reparar, tem a temperatura, né, que você pode colocar. Todo filamento tem, então é sempre importante você poder analisar a temperatura que vem escrito no próprio informativo do filamento. Tá, então aqui para poder trocar o filamento, a gente vai aparecer aqui essas 4 opções. A gente vem em Prepare, Extrude e aí Load. E aqui vai aparecer uma notificação, né, que é basicamente dizendo que o bico não está aquecido e que precisa aquecer para poder trocar o filamento. Então a gente vai confirmar aqui e ele vai começar a aquecer o bico. Aqui já com o bico aquecido, né? Então a gente vai pegar aqui a parte do filamento
Quanto mais reta ela tiver, melhor. Você pode dobrar aqui para quebrar a pontinha e fica melhor para você colocar, né? Aí aqui a primeira parte que temos é um sensor de filamento, né? Ele vai servir basicamente para identificar se tem filamento passando. Então, como vocês podem ver, assim que o filamento passar, ele vai acender essa luz, indicando que tem filamento, né? Porque às vezes acontece do filamento quebrar. Então esse sensor, ele meio que serve para identificar se o filamento está passando certinho para poder continuar a impressão. E aqui a gente volta nessa parte aqui, né? Em Extruder, vem em Load. E assim que eu apertar Load, vocês vão reparar que vai começar a rodar essa engrenagemzinha que vai servir basicamente para empurrar o filamento. Então você vai apertar aqui esse botão e vai colocar o filamento até o máximo que ir, e depois é só soltar. E aí a própria impressora, por meio dessa engrenagem, já vai estar fazendo a curva do material aqui embaixo, como vocês podem ver, está saindo o material aí. Aqui agora, né, para a parte da impressão, eu vou voltar aqui para o menu principal. Você vai pegar o cartão de memória, vai colocar para cima, nesse caso está o Neptuno. Então você vai encaixar aqui no espaço que tem, vai apertar até ele fazer o clique. Quando ele fizer o clique, é que já está encaixado. Então você vai vir aqui em Print. Ele ainda não leu, né? Quando aparecer essa mensagem e você já tiver colocado, é porque ele demora um certo tempo para poder ler identificar que o cartão foi colocado. Você dá um tempinho, vem em Print. E aí você vai caçar o modelo que você escolheu, né? Aqui, se não estiver aparecendo, você pode mudar aqui, né? Que vai aparecer outros modelos que estão no cartão. Ele não está aparecendo logo aqui. Vai selecionar o modelo e vir em Config. Aqui ele já vai começar, né, todo o processo. Aqui você pode identificar que tem a temperatura da mesa. A temperatura do bico geralmente começa mais baixo para depois aumentar, mas eu gosto de mudar, né? Então eu venho aqui em configurações e aumento a temperatura do bico, né? Já para temperatura ideal, no caso aqui é PLA, então é 210. E aqui a impressora meio que já vai começar a se autocalibrar, né? Ela vai identificar os eixos para poder fazer a impressão certinho. Aqui é a parte do contorno, né? Que, como eu falei, né? Que eu gostava de colocar, é opcional. E aqui só algumas últimas configurações. Você tem algumas opções de pausar, parar 100%. Tem essa opção de ligar o LED, que a gente quase não usa, mas tem também. E configurações que você pode, por exemplo, ajustar a temperatura do bico, né? E se você mudar aqui, tem a temperatura da mesa também, que você pode mudar durante a impressão. Tem aqui a opção de velocidade. Essa impressora aqui em específico, ela vai até 200%, mas se você for colocar em 200%, eu recomendo você esperar a primeira camada e colocar os 200% só durante a etapa do meio da impressão do material. No final também voltar para 100%, porque fica com acabamento melhor. E aqui tem a velocidade da ventoinha, né? Que você também pode mudar de acordo com a necessidade. Aqui tem alguns ajustes que é um pouco mais avançado, então eu não vou falar muito sobre eles aqui. E é basicamente isso.